Olá, hoje eu quero te falar sobre o segredo do sucesso. E já vou começar te dando a resposta dele, que é confiar em Deus. E por que isso se torna tão difícil para nós? Porque essa confiança precisa acontecer quando as coisas estão ruins. É muito fácil a gente confiar em Deus e falar para as pessoas que confiam em Deus, que Deus está no controle, quando está tudo bem, quando tudo está sob controle. Agora, quando o cenário é totalmente adverso, você não consegue enxergar nada a seu favor, é nesse momento que a sua confiança realmente vai ser validada. Em abril de 2019, eu relatei aqui no meu diário com Deus sobre uma situação que eu estava vivendo e que era exatamente isso. Todo o cenário estava contra o que Deus tinha me prometido, porque uma outra coisa é a gente desejar coisas que estão desalinhadas com o coração de Deus. A gente quer porque quer. E mesmo que nos pareça que tá tudo ok, tipo, por que Deus não ia querer isso? Isso é bom. Só que uma coisa é ser bom, outra coisa é ser o caminho que Deus quer. A gente precisa estar o tempo todo conectada com Deus, buscando essa comunhão com Ele para entender qual é o caminho dele. Porque mesmo que pareça bom e que seja bom, não necessariamente é o caminho que Ele quer. Então, quando Deus te dá uma direção, quando Ele confirma que esse é o caminho que Ele quer para você, mesmo que todo o cenário seja oposto, tenha muitas adversidades no caminho, você tá como se você estivesse parado olhando para aquilo, tem uma porta lá atrás onde você tem que chegar, e entre você e a porta tem vários obstáculos e você fala, não tem como eu passar por isso tudo. Como que eu vou chegar lá? Só que Deus vai removendo cada um desses obstáculos. E aqui em abril de 2019 eu escrevi sobre isso e fui relatando os obstáculos que tinha no meu caminho até que eu chegasse onde Deus me mandou chegar. E eu fui pontuando. Tem isso, e tem isso, e tem essa pessoa, e tem essa situação, e tem não sei o quê. E hoje, 5 anos, quase 6 anos depois, né? Nós estamos em março, esse relato que foi em abril. 6 anos depois eu vejo que de todas essas coisas, eu escrevi aqui, ó, muitas coisas para lutar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 coisas. Imagina a complexidade de cada uma dessas coisas, né? Cada uma dessas coisas é puxando várias outras. Dessas 8 coisas que eu coloquei aqui, eu posso te dizer que 7 já saíram do caminho. Deus foi removendo cada um desses obstáculos. Só que Deus não remove cada um desses obstáculos num estalar de dedos. Ele poderia fazer, mas Ele não quis fazer dessa forma. E hoje, 6 anos depois, como eu te falei, desses 8 obstáculos, 7 já foram. E eu ainda estou no caminho, eu ainda não cheguei na porta. Mas para eu me manter nesse lugar durante todo esse tempo, eu precisei de quê? Confiar em Deus. E para eu confiar em Deus, eu preciso ouvir a Deus. Porque quando as coisas estão muito ruins, nossas emoções cegam os nossos olhos. As nossas emoções impedem que a gente veja Deus e a gente só vê o que a gente sente. E a nossa vontade é sumir desse lugar. Largar tudo, desistir, dizer que não aguenta, que o fardo é muito pesado, que não era aquele lugar que Deus queria que nós estivéssemos. Às vezes não é. Mas quando você está constantemente em comunhão com Deus, Ele vai te mantendo naquele lugar. Quantas vezes eu falei para Deus assim, a Deus aqui, ó, pode parar. Pode parando. Porque quantas vezes eu estive no movimento completo de saída e falava, agora já deu, né? O Senhor fez uma promessa, mas o Senhor muda as coisas de acordo com as circunstâncias e aqui não tem como. Essa situação não tem como. Tô indo, tá? Chega. Isso de manhã. À tarde, Deus traz uma palavra, Deus amansa, Deus acalma, Deus manda continuar naquele lugar.
traz uma direção. E nessa época que não foi diferente. Nesse dia aqui, eu abri a Bíblia em Josué. Nessa época, ele estava repetidamente... Deus estava trazendo repetidamente essa palavra para mim. E aí, nesse dia, eu li Josué 1 que diz: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. E foi exatamente o que aconteceu. Tinham vários obstáculos. E com a minha obediência, com a minha persistência, com a minha busca incessante pela direção, pela estratégia de Deus, pela sabedoria, porque as nossas emoções jogam a nossa sabedoria no lixo. Com tudo isso, esses 8 obstáculos foram se tornando irresistíveis. Eles não conseguiram resistir a mim. E por que não resistir a mim? Porque eu sou ultra mega maravilhosa? Não. Porque eu estava com Deus. Porque eu estava seguindo a um comando de Deus. E fala o seguinte: assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei nem o abandonarei. Seja forte e corajosa, porque você conduzirá esse povo. Somente seja forte e corajosa. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Então você está vivendo um desafio no seu casamento, com seu filho, com seu trabalho, com a sua saúde, com seus pais, com a sua família, o que quer que seja. Você se tornará irresistível. Os obstáculos não vão resistir a você, desde que você seja forte, corajosa e não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. E no dia que eu li isso, veio muito forte no meu coração de que aquilo era uma ordem de Deus. Ele estava me ordenando a seguir aquilo dali. Ele estava falando comigo. E na minha Bíblia, é a Bíblia da Mulher, tem alguns quadrinhos, né, que explicam as palavras de uma forma mais natural. E ela fala sobre isso. Leia a Bíblia como se fosse Deus na sua frente falando para você. E aí eu escrevi o seguinte: meu coração estava triste, buscando resposta, sem entender o meu papel naquele contexto, sem entender o livre-arbítrio das pessoas envolvidas. Por que essa pessoa não toma a decisão, não escolhe o caminho coerente com o que Deus está me mandando fazer? E Deus me mandou: seja forte, eu te prometi, segue o que eu estou te mandando. Parece impossível, mas eu te capacito. Deixa o resto comigo, faz o que tem que fazer, deixa o resto comigo. Se não fosse para você estar nesse lugar, eu te tiraria daí, eu colocaria novos planos no seu coração. Mas é aí que eu quero que você esteja. Essa é a missão que eu te dei, continua aí, esse é o meu plano. É assim que eu quero que seja. E aí ele me trouxe novamente ao meu coração em Abacuque, que fala: ainda que isso, ainda que aquilo, todavia, seja alegre, busque a força de Deus, vá para lugares altos. O que é ir para lugares altos? É você parar de olhar para aquele cenário e olhar para o céu. Olha para Deus, tira o olho daquilo dali. E de forma bem objetiva, às vezes você está numa situação, numa discussão, num contexto ruim. São 7h15 da manhã agora. Imagina que agora eu acordo e já tem uma discussão, uma palavra triste, dura, desanimadora. Ao invés de você ficar batendo boca, ficar ruminando na sua cabeça o que a pessoa disse, o que você tem que responder, o que você vai fazer, que isso, que aquilo, tira todo o seu foco dessa situação e coloca em Deus. Fala: quer saber? Eu não quero saber do que fulano disse, do que eu respondi, do que fulana tá achando, do que isso, que aquilo. Eu não quero saber nada disso. Eu vou ler a Bíblia, eu vou conversar com Deus, eu vou dizer para Deus o que eu tô sentindo, eu vou dizer para Deus que eu tô perdida, eu vou dizer para Deus que eu tô com vontade de largar tudo e ir embora. Diz para Deus, porque quando a gente diz para as pessoas, a gente ouve conselho de pessoas que querem nosso bem muitas vezes, mas essas pessoas vão dar conselhos baseados nas emoções delas, nas expectativas delas. E quando você diz para Deus, você recebe dele a direção. E Deus continuou aqui nesse registro que eu fiz, mesmo com todos os obstáculos.
As armas que eu te dei são mais poderosas. Ninguém te resistirá. O que te motiva é mais forte do que tudo. E motivação é o motivo que gera uma ação. Por que você está agindo dessa forma? Porque Deus te mandou fazer. Esse é o seu motivo. Não é porque as coisas estão boas, não é porque você está feliz assim, não é porque todo cenário é favorável, é porque Deus mandou. E se Deus mandou é o suficiente. Essa é a sua motivação. E Deus falou, acredita em mim, filha. A vitória sua está garantida. Alegra o seu coração porque eu já te disse, eu já te revelei. E aqui finaliza. O segredo do sucesso é confiar em Deus. Exatamente como eu comecei. Então eu te digo que depois de anos desse meu registro, quase todos esses obstáculos já caíram, já saíram do meu caminho. Alguns assim, no estalar de Deus, como um milagre, do dia para a noite. Outros apresentaram mais resistência, outros foram caindo aos poucos. E não tenha dúvida de que o último obstáculo que existe ainda na minha frente também vai sair dali. Porque eu confio em Deus. E é muito mais do que sobre mim. Não é sobre mim. Não é sobre o resultado que eu vou ter nisso daqui. Não é sobre a minha vida pessoal. É sobre o que Deus quer fazer através disso. Se Deus tivesse atendido o meu coração há 5, 6 anos atrás, eu não estaria aqui hoje falando para você. Muitas pessoas não estariam sendo transformadas, encorajadas através do que eu estou fazendo, porque eu decidi confiar em Deus e esperar em Deus. Não é bom esperar em Deus, mas é muito bom o que Deus faz através da decisão de espera, que a gente decide, que a gente escolhe. E saber que você está sendo usada por Deus, a honra, a proteção que você sente por estar sendo usada por Deus, por saber que a sua escolha, que a sua decisão contribui para o reino de Deus, te coloca num lugar que nenhuma emoção passageira te dá. Você não sente mais necessidade de ser mimada pelo mundo, pelas pessoas, pelas situações. Você é honrada por Deus pelas escolhas que você faz. Confia em Deus. Esse é o segredo do sucesso. Porque quando a gente busca Deus em primeiro lugar, todas as demais coisas são acrescentadas. Então os desejos do seu coração são atendidos a partir do momento que você primeiro decide confiar e buscar a Deus em primeiro lugar. Esse é meu recado para você hoje. Um beijo.